Bem-vindos a mais um episódio do Serra Talks. Hoje a gente vai explorar um tema que é top 3 nas pautas de reuniões estratégicas das empresas, que é a transformação digital. De acordo com uma pesquisa realizada pela Bain Company, que envolveu mais de 1.400 executivos, 97% das empresas consideram que a transformação digital é uma prioridade. Mas para a gente não se limitar só ao conceito, vamos falar um pouco sobre o papel das empresas, que atuam como agentes de transformação digital. Para isso, estão aqui hoje o Christian, que é CEO da Serra Bits, e o Júnior, que é CPTO hoje da Serra Bits. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema aqui. Se vocês quiserem se apresentar, pessoal, por favor. Bom, pessoal, sou o Christian Silva, CEO da Serra Bits. Quero agradecer, Gustavo, pela oportunidade de poder participar do Serra Talks e tratar de um assunto tão vivenciado no nosso dia a dia, que é a transformação digital. Agradeço a oportunidade. Júnior, por favor. Bom, eu sou o Júnior Conte, tenho aí alguns anos de trajetória em tecnologia, mas nos últimos anos muito voltado para produto. E hoje numa posição de direção em produto aí para apoiar essa sinergia que precisa existir cada vez mais. O teu próprio papel hoje é um reflexo da transformação digital. Não tem, pelo menos na nossa realidade, não tem como a gente falar em negócio sem falar em tecnologia. É praticamente uma coisa só. Então, pessoal, será que a transformação digital ela envolve apenas a tecnologia? Como as diferentes empresas estão redefinindo o futuro, e criando novos paradigmas e modelos de negócio? Christian, se quiser puxar essa fala aí para a gente esclarecer um pouquinho mais. Bom, acho que antes da gente tratar o que é transformação digital, acho que cabe a gente entender o que não é transformação digital. Para a gente poder, quem sabe, ali, desmistificar um pouquinho esse conceito. Então, assim, eu vejo que, na verdade, o próprio termo da transformação digital, ela nos induz a um entendimento quase equivocado sobre o que é. Ela traz um entendimento, muitas vezes, de uma transformação de algo em digital, no digital, que não é verdade. Outra coisa, tratar a transformação digital apenas em questões de tecnologia. A transformação digital, nesse contexto, ele é o efeito causado pela mudança. Legal. Ok? Então, esse efeito que é causado pela mudança que é a grande relevância de uma transformação digital. Tá? Então, eu vejo assim, existe a digitalização, existe a tecnologia e temos a transformação digital. Quando uma empresa ela quer tratar de digitalizar algo, provavelmente ela deve estar se voltando, ela está se voltando a questões de processo. Que ela vai conseguir ali otimizar processo, ela vai conseguir muitas vezes reduzir seus custos, ela vai conseguir compactar talvez espaço. E isto gera tudo o quê? Performance. Ele gera uma performance operacional. Mas não necessariamente transformou, causou uma transformação significativa no modo de fazer. Para ser o tal da transformação digital. Ela não está realizando transformação digital em si. Impactou, mas não redefiniu. Não redefiniu, exatamente. E se tratando da tecnologia em si, a tecnologia é como se fosse a ponte para que isso tudo aconteça. E a transformação, como eu disse, é o efeito. Tem se me permite fazer uma analogia, Gustavo, que eu gosto muito, que eu chamo de efeito borboleta. Então temos um ser vivo, ao qual denominado como uma lagarta, ok? E quando ela entra no processo de metamorfose para se transformar em uma borboleta, existe uma transformação genuína e uma mudança estrutural na fisiologia desse ser vivo, ok? Então é esse contexto que eu gostaria de trazer para vocês sobre o impacto que pode ser causado por uma transformação digital genuína, se tratando de modelo de negócio, se tratando realmente de um impacto no setor. Vamos pensar assim, uma empresa que digitalizou um processo onde ela tinha arquivo morto, por exemplo. Ela tinha lá os arquivos físicos e digitalizou todos esses arquivos, hoje guarda um servidor lá, não precisa mais daquelas pastas todas físicas lá. Ela não virou de uma lagarta uma borboleta. Ela apenas eliminou ativos físicos, arquivos físicos, e digitalizou eles, mas a empresa ainda é a mesma. Se você olhar ela por fora, uma pequena parcelinha dela ali, que é o arquivo morto, talvez foi eliminado, economizou espaço, etc. Mas a empresa ainda é a mesma.
A lagarta e a borboleta, se você olhar, né, por fora, ela não é a mesma coisa. Você não consegue pensar, se você não soubesse do processo, né, você não diria que o ponto B, que é a borboleta, e o ponto A são, né, um dia são a mesma coisa, na verdade. Né? Eu acho que a digitalização de documentos é um exemplo muito bom, porque se você olhar ela como um fim, você só realmente reduz o espaço físico, né? Mas se você conectar aos documentos digitais processos onde as pessoas que precisam tomar decisão consigam tomar decisões mais rapidamente, se mover com mais velocidade, reduzir a quantidade de barreiras entre a informação importante e a pessoa que precisa tomar a decisão. Aí você está iniciando um processo de transformação. Exato, exato. Ainda tendo a permissão aí de avançar ainda no exemplo simplista do efeito borboleta, se essa lagarta, no processo dela de transformação, tivesse apenas, sei lá, projetado patas, ok? Ela não estaria sendo feita uma transformação plena, no sentido do que a gente trata com transformação digital, fazendo analogia. Ela simplesmente estaria performando, talvez, a sua locomoção. Está entendendo? Então, esse é um ponto de analogia muito interessante para ter a compreensão da complexidade do que é uma transformação digital. Né? Se me permite uma pergunta para eu entender melhor o case da borboleta. Tem a ver com o impacto que ela causa no mundo, talvez? Enquanto borboleta e enquanto lagarta são muito diferentes. Muito diferentes. Exemplo, uma lagarta, né? Vamos voltar aqui ao processo, né? O sistema de alimentar, né? Ele como se alimenta é através de mandíbulas. Ela vai lá e come a folha e rói aquela folha, certo? Sim. A hora que ela passa para a borboleta, o sistema digestivo dela muda completamente. Ela tem, não sei como chama o processo, mas tem lá o canudinho lá de... Não sou biólogo. Tem lá o processo que ela absorve, inclusive, outra fonte de alimento, que é o néctar. E a função dela muda também na natureza. A contribuição para o ecossistema é diferente. É diferente. E ela, antes a lagarta, né, ela meio que rasteja, né, e agora a borboleta voa. Né? Então você tem uma transformação significativa, não só morfológica, né, mas também como ela interage, o papel dela no ecossistema que ela está inserida. Né? Então acho que é uma analogia bem interessante, né, porque realmente ponto A e ponto B são a mesma coisa, né, o mesmo ser, mas ele sofreu uma transformação muito significativa. Né? Então, analogamente à transformação digital, né? Se você hoje tem um modus operandi, né? Ou você tem uma estrutura de empresa que não tem muito a ver, né? ou nada a ver com o que ela foi um dia, né? Pode-se dizer que a empresa sofreu um processo de transformação digital. Né? E principalmente pelo impacto que ela cria no ambiente que ela se envolve. Quando se fala o impacto, vamos trazer para um modelo de setor, Ela traz transformação, questões talvez de produção, transformação no setor de consumo e de interação. Né? Com essa complexidade. Isso já trouxe a gente para o próximo tópico, né? Qual que o que significa de fato, né? Ser um agente de transformação digital. A gente falou aqui, né, do que não é transformação, do que é, mas beleza, o que no momento, né, em que as empresas passam por esse processo de transformação, né, como que se materializa isso, né, para os clientes dela, para a sociedade, né, para os colaboradores dela, né, o que é, né, ser um agente de transformação digital? Primeira coisa, né, para realmente se propor em ser um agente de transformação digital, a transformação digital tem que fazer parte da estratégia, ela tem que ser o centro da estratégia da empresa. Ok? Porque como você vai propor uma dimensão tão grande, complexidade tão grande, de poder realmente fazer uma transformação digital sem ter a real transformação dentro da própria estratégia da empresa? Esse é o ponto. Eu lembro de uma frase do Jeff Bezos, acho que ele fez numa reunião que houve lá nos primórdios da Amazon, onde estavam decidindo questões de features para o e-commerce de livros. E no meio daquela reunião teve uma oposição no sentido de poder ter aquela funcionalidade de avaliação feita pelos usuários do e-commerce sobre o livro, né? Falou assim, olha, o Jeff, se a gente colocar essa avaliação, a gente vai deixar de vender livros, porque as pessoas vão ver, talvez, avaliações negativas e não vão comprar o livro, ok? E ele simplesmente falou o seguinte, olha, eu quero que você entenda que o nosso papel não é vender livro, o nosso papel realmente atender os clientes, as suas necessidades e facilitar as decisões deles. Então, essa fala traz justamente o ponto onde a estratégia da empresa ela converge com o objetivo de ser transformacional, ou seja, trazer a transformação digital para o setor. Isso tem a ver um pouquinho com a empresa receber o valor baseado no que ela gera para o seu público. Exato.
Veja só, talvez se você quer encontrar o livro que você não queira comprar, você vai na Amazon, porque lá tem reviews, né, de pessoas que leram, tal, etc. Pode não ser o livro para você. Bem como, se você encontrar reviews positivos, também você pode encontrar o livro para você. Então, a necessidade principal é talvez orientar, né, essa feature de reviews, seria orientar o cliente a tomar a melhor decisão por qual livro ele deva comprar e por qual ele deva não comprar, né? Então, transformou a forma, né, como a pessoa, antes ela comprava no achismo, né, e hoje ela tem um subsídio muito maior através dos reviews para poder tomar a decisão correta, proporcionado pela plataforma. Exato. Isso tem a ver com a mudança de paradigma entre você fazer uma venda e você fidelizar um cliente, né? Exatamente. Você não está mais falando de vender um livro, você está falando de ser um parceiro ao longo de muitos anos para participar de muitas interações que envolvam livros. E pensando num espectro muito maior de modelo de negócio. Exatamente. Certo? Já estava imaginando talvez, o futuro além do e-commerce. Perfeito. Tá entendendo? E outro ponto, uma outra frase de um CEO também, muito conhecido, que é do Davi Vélez, né? Que ele fala assim, que o Nubank não é uma instituição financeira, ela é uma empresa de tecnologia a qual está trabalhando em necessidades ou, enfim, sobre o sistema financeiro, diferente de bancos que são financeiros e trazem a tecnologia para se adaptar. Entendeu? Então, existe um papel aí, um propósito estratégico muito voltado para a transformação digital, realmente para impactar e disruptar o mercado. Sim. Está entendendo? Mas eu acho que também o Nubank ele se favoreceu do momento em que ele nasceu, né? E esse é um desafio, né? Transformar digitalmente, adotar tecnologias, mudar esse modelo mental também é um grande desafio. E aí os bancos que estavam consolidados precisam passar por isso com certeza. Os bancos tradicionais, né, têm um lastro muito maior, uma carga muito maior que eles precisam mudar, né? E o Nubank vem num período onde ele não tinha esse peso nenhum atrás dele e um ambiente tecnológico muito mais propício, né, para ele se estabelecer. Então, é um case muito bom de alguém que se aproveitou, de uma empresa que se aproveitou do momento, tecnologia, né, conectividade entre os players e uma insatisfação grande, né? Então, conseguiu promover uma transformação significativa aqui para muitos usuários no Brasil e na América Latina, né? E, Gustavo, um outro ponto também, para trazer as empresas que redefinem o futuro, né, ou seja, são considerados agentes da transformação digital, tá? Elas têm que, de certa maneira, uma coisa meio difícil de compreender, mas trazer o futuro para o presente. Né? Muitas vezes ela não tem compreensão do que é, né? Mas a estrutura dela que tem que se promover dentro da organização, certo? Ela tem que, pelo menos, ter condições de poder entender a estrutura da empresa voltada para isso, sabe? Então, trazer o futuro para o presente. Silvio Meira fala muito sobre isso. Queria até apoiar numa frase que um camarada chamado Luli Halifager ele traz, né? Que o futuro é o presente sem as coisas que não fazem sentido. E toda dor, todo atrito, tudo que impede realmente a experiência genuína, não faz sentido. Exato. Então fica aí uma dica de talvez como projetar o futuro, né? Tirar as coisas que não fazem sentido. Esse é a gente, cara, né? Agente de transformação. Bom, já começamos a falar, né, de alguns cases aí, falamos do Nubank, né, mas tem outros que a gente gostaria de citar, a Amazon, o Mercado Livre, né, que são grandes players aí. Vamos citar mais cases, né, que tangibilizam a ideia de transformação digital. Bom, para mim, acho que o expoente aí sobre case é a própria empresa Amazon, tá? De verdade, a forma que eles tratam, né, a própria cultura deles sobre proporcionar um ambiente, né, adequado para a inovação é absurda. Né? Porque, assim, como a gente fala, a própria transformação digital ela não se constrói em cima de inovações incrementais. Esse é um ponto. Não basta uma inovação incremental para se transformar um mercado, ou enfim, precisa ser disruptiva, né? E a proposta da própria Amazon na época, né, principalmente se tratando lá da AWS lá em 2006, certo? Onde ela trouxe uma proposta de IaaS, né, tipo infraestrutura como serviço, tá? Onde proporcionou um ambiente onde empresas pudessem ter, né, à sua disposição infraestrutura de processamento de dados e compartilhamento de espaço. Cara, é absurdo, né? Então, e trouxe um modelo de negócio que hoje, para você ter uma ideia, ela faz parte de 15% da receita da Amazon, porém, a lucratividade é 50%. Olha o tamanho como eles acertaram a questão da própria transformação digital em cima de um modelo de negócio chamado AWS. E acho que o case AWS ele é legal porque ele explora várias camadas. Por exemplo, a oportunidade que a Amazon visualizou em oferecer esse tipo de serviço também.
como isso potencializava a inovação internamente na Amazon e também como que isso, de fato, poderia se tornar uma fonte de receita exponencial. Né? Então, só para fechar rapidinho o tema, a AWS ela tinha uma disponibilidade de infraestrutura, porque pensa, ela precisava manter a infraestrutura disponível para rodar, por exemplo, Black Friday, Natal, e aí a gente fala que sim, são os momentos de pico, né? Então você tem ali uma carga alta durante esse curto período de tempo. Então ela tinha muita ociosidade no restante do ano. Ela falou, cara, como que a gente pode gerar valor em cima disso? Vamos desenvolver um modelo de negócio que a gente possa talvez alugar isso para as outras pessoas? Sim. Porque, pô, a gente começou a falar de cloud, o mundo começou a falar de cloud computing nesse momento, sabe? Estava muito sinérgico com o que a Amazon estava realmente a faca e o queijo na mão, né? Então, ok, temos o recurso para poder oferecer para o mundo. Segundo, para oferecer esse recurso, eu vou ter que ir muito além dos meus desafios enquanto empresa. Não tem mais a ver com e-commerce, tem a ver com prover tecnologia de ponta, tem a ver com criar coisas que ainda não existem realmente. E como ela tracionou isso para o seu próprio negócio também, a Amazon, né? Para o seu negócio Amazon ali de AWS. Muitos dos desafios de tecnologia que o e-commerce da Amazon tinha se baseavam em tecnologias que não existiam. Então, uma das coisas que a AWS fez no começo foi: vamos resolver os nossos problemas internos de infraestrutura, de tecnologia, criando produtos na AWS que possam atender a Amazon também. Então, olha só, né? Conecta o útil ao agradável. E aí esses serviços eles vão ser tão robustos e tão bons para atender a nossa demanda de Amazon e-commerce, a ponto de também ser poder vendido para o mundo depois. Exato. Legal, tá? Isso é bem legal. A ponto de, ok, ao longo de algum tempo, a AWS ser a camada mais expressiva em lucratividade que o ecossistema Amazon tem. Temos um exemplo latino, que é o Mercado Livre também, né? Integrando e-commerce, fintech, logística. Né? Acho que é um... Efeito plataforma, né? Sim. Efeito plataforma, de conexão, de rede. Exato, né? Começou com mais peer-to-peer, né? As pessoas comercializando produtos, e hoje virou, talvez, uma das principais plataformas de venda aí, de pessoas e empresas, né? No Brasil e na América Latina. Era um classificado, né? No começo, um site feio até. E hoje a gente vê, por exemplo, GWM, né, que veio para o Brasil, a própria BYD, iniciou seu modelo de negócio de venda de automóveis elétricos através dos shoppings do Mercado Livre. Exatamente. As primeiras concessionárias dessas chinesas no Brasil foi o Mercado Livre, por exemplo. Isso é um exemplo muito tangível aqui, principalmente para nós, né, que somos consumidores. Esses dias eu escutei, né, de uma pessoa que mora em São Paulo, de que ela não era de São Paulo, né, que ela percebeu que se tornou paulista quando compra no Mercado Livre e não chega no mesmo dia o produto. Né? Então, você veja só que tem uma estrutura toda por trás trabalhando para uma pessoa, a mentalidade de uma pessoa, né, mesmo que involuntariamente, que eu compro no Mercado Livre e chega no mesmo dia. Então, eu posso até meio ser desorganizado, eu posso até, né, resolver as minhas coisas de última hora que o Mercado Livre vai entregar. Né? Então, isso é um exemplo muito forte, né, de transformação real. É que antes você ia lá, tinha um checkout moroso, demorava dias, né, para receber uma mercadoria, e hoje, dependendo da sua região, você recebe da manhã para tarde, por exemplo. E aí, né, vem uma frase muito legal que o pessoal da iFood coloca à disposição sobre o tipo de empresa que eles são. Né? Eles falam, nós não somos uma empresa de alimentos, nós somos uma empresa de tecnologia. O nosso desafio enquanto empresa de tecnologia é desenvolver a infraestrutura, o software, a tecnologia que é responsável por fazer o pacotinho marrom sair do restaurante e chegar na casa do cliente. Bom, e exemplos mais, acho que assim, passam despercebidos até, né, mas são muito grandes, muito impactantes, que é o Pix e o WhatsApp, né, que a gente conversou. Exato. Que vem, assim, inusitado vindo do setor público, né? Pois é. Né, conseguir acertar, né, de forma tão eficiente a própria concepção da transformação digital. Mas assim, eu não posso falar detalhes, mas a gente tem informações de que a iniciativa privada deu um pontapé. Deu um pontapé, também foi em conjunto, né? Legal. Bom, mas o que o Pix trouxe, então, de transformação? Né? Primeiro, assim, ele trouxe talvez a possibilidade dos desbancarizados poderem ter, né, acesso a transações financeiras, que antes era praticamente um monopólio do sistema financeiro, com TED, com DOC, tinha custo, então tinha todo um modelo de negócio pautado na rentabilidade de transações financeiras, certo? Aí veio o Pix, 24/7, na hora, entendeu? Sem custo, praticamente custo zero, né? Então isso veio realmente mudar a forma de lidar com as transações financeiras.
como isso impactou a maneira como as pessoas lidam com dinheiro, né? E outra coisa, não é só pessoas em si, empresas, cara, viabilizaram. As empresas puderam criar, né, o processo de pagamentos, enfim, viabilizou negócios, né? Tiveram empresas que se pautaram em cima do Pix, como a fazer recorrência do Pix, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, isso realmente foi algo transformacional, com muito sucesso, e que realmente oxigenou a economia brasileira. Com certeza. Viabilizou muita coisa. Muito. E vem mais. Eu acho que a questão do próprio Drex, que está para chegar, é uma proposta muito interessante, tá? O Drex, né? Então, assim, no mesmo caminho. Eu acho que essa transformação digital que está acontecendo no setor financeiro, né? Ela é fundamental realmente para que as coisas possam fluir de uma forma mais natural e oxigenar a economia. Eu acho que esse é um caso muito claro, realmente, que a palavra de ordem é transformação. E o ponto do WhatsApp, né, acho que a gente conversou antes aqui, acho que vale a pena citar o exemplo, é que, assim, muito, lógico, a gente tem no dia a dia, né, o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de comunicação, etc. Então, da parte de fora, né, a parte do consumidor, causou um grande impacto na vida das pessoas, compartilhamento de áudio, arquivos, imagens, chamada de vídeo, tudo no mesmo lugar, né? Então é interessante, sem você precisar fazer um cadastro, né? Outra coisa que foi uma grande sacada, né? Você tendo um número de telefone, você pode usar o WhatsApp, né? É só baixar o aplicativo. Mas do ponto de vista das empresas, né? Acho que uma fala do Júnior aí, quem vendia minutos, né? Não existe mais esse modelo de negócio. Não existe, né? Eu acho que a transformação ela muda todo o ecossistema. Né? E se o ecossistema, se as empresas de telecom acompanhassem a mudança, alguém ia vir e ia preencher o buraco que elas iam deixar. Né? Então a gente falava lá no passado, vender pacote de SMS, torpedo, né? Quem lembra do torpedo? Né? Falava de vender minutos, plano ilimitado, não sei o quê. Quando hoje o modelo de negócio é vender dados, pacote de dados. Vender minutos se tornou totalmente relevante. Totalmente. Quando algum agente de telecom me liga, e é um saco quando acontece, né? Fala, não, a gente tem um plano aqui de minutos limitados. E, gente, para que serve minutos limitados hoje em dia? Bom, isso nos leva, né, falamos aqui de bastante cases, né, mas e aí, qual que é a receita de sucesso, se é que existe, né, ou quais são as características das empresas, das organizações, né, que estão promovendo transformação digital, né, o que elas têm de mágico, o que elas têm de incomum, né, que entregam, né, tanto valor assim? Primeiro, o básico, né, o básico que se tratando o quê? De ter habilidade no trato com as tecnologias emergentes. Acho que isso é o básico, né? Acho que centralizar em pessoas, tratando de cultura, se tratando ali de você poder realmente proporcionar, né, um ambiente de inovação, de experimentação, né? Sendo também aí puxando a própria questão da adaptabilidade, que é justamente, eu vou até citar aqui um artigo feito pelo professor Silvio Meira. O Silvio Meira, para aqueles que não conhecem, é uma das maiores sumidades aí no assunto da transformação digital no Brasil, né? Ele foi um dos precursores também da criação lá do Porto Digital de Recife. Tá? E ele tem um artigo que chama Teorema das Estratégias Paraconsistentes. Tá? O que quer dizer isso? Inclusive, ele cita isso no livro dele, né? Ele trata assim, que a gestão tradicional das empresas, elas veem a complexidade, tá, do seu ambiente como um problema, ok? Como um problema. E de certa maneira, vendo como um problema, elas tentam simplificar ao máximo a convergência de decisões que precisam ser tomadas, ou seja, aquela coisa mais top-down, tá? E o que ele propõe com esse teorema? Ele propõe que tem que ser justamente o inverso, ou seja, você precisa realmente ter um ambiente de gestão que consiga equilibrar, tá, essa dualidade, essa complexidade que existe no ambiente incerto, instável, para que possa proporcionar à empresa uma resiliência, certo? Fomentar a resiliência da empresa, e não só a resiliência, que essa resiliência ela possa promover, ok, um up em se tratando de você poder trazer inovação, criatividade, trazer diversidade de pensamento, tá? Embates que possam ser realmente frutíferos e trazer decisões mais assertivas. Ou seja, gestar isso no dia a dia. A gente vive isso dentro da Serra Bits, certo? Estamos vivendo cada dia, o nosso dia a dia é esse. Tá? Isso é difícil, isso é complexo, mas é necessário.
É o que chamamos até um pouco além da própria ambidestria, né? O paradoxo de você ter soluções que são lineares hoje dentro da empresa, ok? E com propostas a qual estamos trazendo soluções muito mais necessárias de ser muito mais flexíveis e disruptivas para o mercado. Como lidar com essa dimensão paradoxal, entendeu? E é justamente isso que ele traz. Então, flexibilidade, adaptabilidade, pessoas, tecnologia, eu acho que estão como elementos basais, né? Sem isso, na real, você não faz muita coisa, né? Pensando em transformação digital, porque é um ambiente complexo, né? E você precisa de todos esses elementos para conseguir orquestrar todos esses pontos aí, né? E puxando aqui para a Serra Bits, né? Eu acho que você até começou a falar, é basicamente o que a gente está tentando fazer, né? Tentando concatenar modelos de negócios novos e antigos, né? E acho que tem uma palavra também que é descentralização, que ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Que a gente está tentando, né, trazer através da produção distribuída de movelaria, né? Descentralizar hoje os grandes comportamentos, né? Cristalizados já tanto no usuário, nas cadeias de fornecimento, né? Para trazer algo novo, né? Se valendo de todo esse ecossistema que a gente está construindo. Exatamente. Se for para trazer uma receitinha de bolo sobre o modelo de negócio, eu trago pelo menos aí 4 ou 5 itens, né, propostas. A descentralização, tá? Conexão, ok? Democratização das coisas e sustentabilidade. Perfeito. Isso é uma receitinha para o modelo de negócio, a qual tem um potencial gigante para realmente haver a transformação digital. E é justamente pautado nisso que nós estamos buscando criarmos um ecossistema de produção distribuída, a qual possa ser robusto o suficiente para trazer aí um novo mercado, ok? Um novo mercado onde pessoas possam gerar negócios e ser totalmente sustentável. Essa é a proposta maior para realmente a gente poder realmente realizar uma transformação digital. Sabemos como? Estamos buscando. Não, estamos buscando. Certo? Esse é o desafio. Saber exatamente onde você vai chegar não existe, né? É muito difícil. Não tem. Você pode ter uma visão, essa visão vai se ajustando, né? É o que a gente está tentando fazer no dia a dia. Eu acho que dentro da caixa de ferramentas, né, justamente abraçar essa incerteza e assumir que ela é parte do jogo, né? E para isso existem metodologias que são empregadas em prol de reduzir esse risco, né? Você não precisa planejar por um ano para acertar dali 2. Né? Você pode fazer um pouco por dia, entender o que está acontecendo, ajustar, dar um passo atrás, dar um passo à frente. Né? Então, depois até a gente coloca algumas bibliografias que podem ajudar. Para quem estiver interessado em aprofundar um pouco no tema, acho que pode ser um apoio legal. Tanto é que na gestão mais tradicional, né, tinha a regra do quarter, né? Você tinha que pensar trimestralmente, cumprir um planejamento. Para cumprir no planejamento anual, você tinha que traçar metas a cada quarter e daí você tinha que ficar dentro delas ali. Então esse pensamento de longo prazo, né, ele não funciona muito bem, né? Ele pode até funcionar, mas dá para você encurtar muito mais os caminhos, né? Hoje com esse paradigma de errar rápido. Eu quero só trazer um exemplo de um modelo de negócio que precisa planejar 12 anos, por exemplo. Né? John Walker, com whisky. Vai ficar pronto daqui 12 anos, então a gente tem que entender o que vai acontecer no mercado lá na frente para planejar agora. Mas assim, isso não é transformação digital, né? Só para citar um exemplo. Johnny Walker acho que é menos suscetível à transformação digital, talvez em outras áreas, né? Mas não no produto em si, né? Talvez é só um ingrediente que possa ser parte do processo. Mas legal, então acho que fica aí, né, essa receitinha, se é que a gente pode chamar assim, né, dos elementos que a gente precisa para entregar, né, ou para ser um agente de transformação digital como business, como empresa. Legal. Então, Christian, Júnior, queria agradecer vocês aí pela contribuição, pelo bate-papo. Então, esse foi um resumo, né, do que a gente está entendendo hoje, o que é ser um agente de transformação digital, né, alguns cases e como a Serra Bits, querendo ou não, participa disso. Então, antes da gente terminar, Christian e Júnior, se vocês puderem citar até algumas referências, né, para quem está assistindo, terem aí para poder consultar um pouco mais a fundo, né, isso que a gente cita aqui. Um livro que vem muito, que se propõe até o teorema do Silvio Meira, que é do livro do Nassim Taleb, chama Antifrágil. Esse é um livro realmente impactante, né, que traz a questão da resiliência e não só ter a resiliência, sem se aproveitar do caos. Sim. Né? Isso é legal. Acho que fica esse livro aí como indicação. Acho que um jack mais batido, assim, só que ele é uma boa introdução ao modelo mental, né? Estratégia do Oceano Azul.
eu acho que ele começa a talvez despertar um ponto de vista sobre coisas que não são tão óbvias, tá? E falando mais do tema, eu até vou citar 2 referências nacionais, tá? O do Diego Barreto de Sandor, que são ali lideranças no iFood. Um deles que chama O Cientista Executivo, muito legal sobre como usar tecnologia, dados e IA para, digamos assim, acelerar a transformação, inclusive primeiro internamente, para depois para o mundo, né? E o outro também do Diego Barreto, sobre nova economia, que fala um pouco mais desse conceito de produção distribuída, numa visão até de economia compartilhada e modelos de negócio que são construídos em torno disso. Quero indicar mais um livro também, acho que muito interessante, acho que falando mais sobre a parte de transformação digital, que é A Gestão da Manhã, Sandro Magaldi e José Salib Neto. Sim. Acho que muito interessante, porque ele traz uma obra bastante interessante que trata a questão de motor 2, motor 1 e 2. Então, assim, enfim, tem todo umas receitinhas, tem uns insights muito interessantes para poder tratar a questão da transformação. Me permite um último, mas foi uma referência recente sua que você me trouxe e eu estou achando muito impactante, está muito legal. Não terminei de ler ainda, mas é muito convergente, né? Eu acho que, assim, é para quem talvez está na missão de executar esse trabalho, né? Eu vou falar aqui, talvez com pares agora, né? Tem um livro chamado Liderança Disruptiva, também é do Sandro Magaldi, né? E do Salib, que traz uma série de aspectos práticos, comportamentais, de lideranças que favorecem esse ambiente de inovação e transformação. Sim, legal. É muito legal. Top. Bom, já que vocês citaram bastante coisa de business e gestão, eu vou citar coisas que não são de business e gestão. Então, tem um livro que chama Singularidade Está Próxima, né, de Raymond Kurzweil. Fala sobre o aspecto mais hardcore, ou seja, mais computacional, né, de como a humanidade vai ser profundamente impactada por tecnologia, né, computacional. Mas uma leitura um pouco mais pesada, né, mas ela vai lá para a base, né, lá para o cerne, né, do poder de processamento e o impacto que isso vai causar. Legal. E outro, né, antes de você falar, 21 lições para o século XXI do Yuval Harari. Legal, né? Legal. Eu acho que esse é um livro que sai um pouco do business também, né, sai um pouco do aspecto do business e para quem pode ser descrente, cético, negacionista em termos de, isso só vai acontecer nas empresas, né? Esse livro traz uma visão interessante de como as vidas, né, das pessoas vão ser impactadas por tecnologia de uma forma muito profunda, né? Então, eu acho que fica essas 2 referências aí que são interessantes para sair um pouco do aspecto de gestão, né? Legal. E para fechar o ambiente biblioteca, eu não posso deixar de citar o mais novo do Yuval, Nexus. E se você não está assustado com como a IA vai impactar o mundo, lê esse livro. E vou citar mais um também, do próprio Silvio Meira, que eu citei aqui, né? O que é a estratégia, lançado em 2023, acho que bem bacana, que fala também sobre o teorema. Perfeito. Acho que a sessão biblioteca foi encerrada. Foi encerrada. As referências vão ficar aí nos comentários, embaixo, né? Mas aí só você revisar o vídeo e procurar, são livros que valem muito a pena, adensam, né, muito do conteúdo que a gente pincelou aqui nessa talk. Eu acho que assim, falar de transformação digital devia ser um documentário e não um episódio de 30 minutos. Boa. Legal, então, Christian Júnior, queria agradecer vocês pela participação, pelo bate-papo, né? Acho que deu para a gente pincelar um pouquinho sobre o que é Ser um Agente, né? Como a Serrabits também está surfando nessa onda. E se você, né, tem alguma ideia, alguma dúvida, um comentário, deixe a gente saber aqui embaixo e compartilhe, né, para a gente ter aí a sua visão também sobre esse aspecto. Então, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado a você. A gente se vê no próximo Serra Talks.